Fala galera do canal, vamos trazer aqui hoje o que eu pude buscar de informações a respeito do caso Eduardo Ramos, uma possível volta para o Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo começou ainda no término do Campeonato Paraense para o início do Campeonato Brasileiro, quando o Remo manifestou interesse no Eduardo Ramos. Nunca deixaram de conversar, a verdade é essa. Não diretamente com o Eduardo, mas com o pai do jogador, que é seu procurador, o seu Carlos, uma pessoa muito gente boa, diga-se de passagem. Naquela oportunidade, chegaram a falar de valores e tudo mais, praticamente chegaram até um acerto. Porém, não com a autorização do jogador, que estava se recuperando naquela época de uma lesão lá na equipe do Cuiabá. A diretoria do Cuiabá, prestes a estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, tendo Eduardo como referência na equipe, em nenhum momento aceitou qualquer tipo de negociação para que o Eduardo saísse do Cuiabá naquela oportunidade. Tanto é que, ao conversar com o Eduardo sempre afirmou: desconheço, não tem nada a ver, estou aqui, estou bem, não tem nada a ver isso aí. E realmente não aconteceu, tanto é que o Eduardo não veio para Belém. Foi o primeiro rumor de 2019 da volta de Eduardo Ramos. A segunda situação foi que o Cuiabá contratou o Escudeiro, meia. Esse jogador chegou e tomou conta do meio de campo da equipe do Cuiabá, o que satisfez o Eduardo e o seu procurador, o seu pai, o seu Carlos. A partir daí, e vindo de uma lesão onde parou acho que uns 30 dias, Eduardo voltou a treinar, voltou a se condicionar e tudo mais. Só que o Cuiabá retirou a multa que teria de uma saída do Eduardo e deixou ele livre para negociar para deixar o Cuiabá. Foi aí que voltou o Eduardo a conversar com o presidente do Clube do Remo, Fábio Benti. Proposta vai, proposta vem. Na semana passada, segundo fontes, o Eduardo fechou por um valor. E contemplava o quê? 5 meses de contrato, renovação por um ano, caso de acesso, com acréscimo de salário também, e uma premiação especial, caso o Clube do Remo subisse para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo apalavrado, tudo certinho, segundo a diretoria do Clube do Remo, quando foram fechar o negócio. Ah, tem mais. E o Eduardo teria dito naquela oportunidade que era para conversar com ele, que ele iria tratar o assunto e não seu procurador, que é o seu pai. Bem, passado isso, chega a informação de que o presidente do Clube do Remo fez uma oferta que estava fechada, só que o Eduardo aumentou em R$5.000 a mais, ou uma promoção de 2.000 camisas a serem vendidas e o repasse do dinheiro ser totalmente para Eduardo Ramos, que funcionaria aí como uma compensação desse não valor que o Eduardo quer cheio. Eu não fico à vontade para revelar valor de salário aqui, eu tenho informação, mas eu não fico à vontade porque eu não gostaria que revelasse o valor do meu salário também. Então, que é bem menos que o Eduardo Ramos vai ganhar com certeza no Remo, se caso vier. Aí o que acontece? Porém, eu tenho assim Sim, vamos fechar aí. Aí o presidente do Remo se aborreceu e disse: não, vocês aceitaram a proposta, né? Aqui a minha querida Zefa passando aqui em casa na hora da nossa gravação. Aceitou a proposta, depois refez, e aí isso perturbou e chateou o presidente do Clube do Remo. Aí as negociações teriam parado por aí. Agora, bora avaliar se vale a pena contratar o Eduardo Ramos. Qual é a opinião do Abner Luiz? Vale a pena, porque é um baita jogador, conhece o Remo, conhece a Série C do Campeonato Brasileiro, tem muito a dar esse meio do campo do Remo. Nenhum dos meios que o Remo tem a qualidade do Eduardo Ramos, que comprometido, dedicado, jogando futebol, vai ajudar muito a equipe do Clube do Remo, não tenho dúvida alguma. Porém, eu penso o seguinte, que o presidente do Remo também está certo. Ele tem que trazer o jogador com a garantia de que ele vai poder pagar esse jogador todo mês. Porque em outras épocas que traziam o Eduardo de qualquer jeito e não honravam com os pagamentos, a gente viu no que deu. A queda de produção do jogador, a falta de comprometimento, dentre outras coisas também. Então, se você quer cobrar, você precisa ofertar. Então, para trazer o Eduardo Ramos, e eu traria, você teria que ter a garantia de que você vai pagá-lo como está pagando todo o elenco do Clube do Remo. O treinador Márcio Fernandes, a princípio, fez uma boca torta, mas depois aceitou e pede o jogador no elenco.
O Eduardo Ramos não é ruim de grupo, pelo contrário, é um cara calado, é um cara na dele. Todas as vezes que o Eduardo saiu para dançar um forró, tomar uma cerveja, ele nunca levou ninguém com ele. Ele sempre foi carreira solo, então é muito bom destacar isso aí. A aceitação do torcedor, ela é muito dividida. Então, essa premissa de vender 2.000 camisas para passar o dinheiro para o Eduardo, eu não sei se isso vale a pena no momento, porque o Eduardo, querendo ou não tem a aceitação da maioria. Na última semana foi feita uma enquete com os torcedores no site do liberal.com e lá estava dividido na sexta-feira 50 e 50. Então, você ter um nível de rejeição de 50% é muito grande. Então essa é a opinião, pelo menos ali no site dos torcedores do Clube do Remo, nessa amostragem, né, de pesquisa que foi feita no portal. Então eu traria o Eduardo Ramos desde que tivesse a garantia. Tive uma informação de uma fonte ligada ao Eduardo Ramos de que ele tem então 2 propostas para deixar o Cuiabá. Uma do Operário de Ponta Grossa e outra do Clube do Remo. Lógico que o Eduardo quer jogar no Clube do Remo, mas a questão financeira talvez fale mais alto. Mas aí, se são R$5.000 de diferença, eu acho muito pouco para estar essa discussão. Mas eu acho que o que está pesando aí é a palavra. Se foi dada a palavra que o valor que o Remo ofereceu o jogador aceitaria, por que mudar no meio do caminho? Pelo menos é isso que alega o Remo, porém não é isso que alega o procurador do jogador. Bem, para finalizar o assunto Eduardo Ramos aqui. O Eduardo, foi dito lá atrás pelo próprio pai dele que o Eduardo não precisaria mais de dinheiro, estava com boi na sombra. Então por que questionar esses R$5.000? E outra, foi perguntado a respeito da parte do jogador como é que ficaria a dívida que o Remo tem com o jogador na justiça. Fica na justiça. Isso aí vai ser decidido lá na frente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que o Eduardo pretende na justiça de coisas atrasadas e o que ele vai, passando a ser jogador do Clube do Remo de novo, o que ele vai ganhar por mês e o Remo tem que ter de obrigação de pagá-lo todos os meses. Para finalizar, como seria bacana se o Clube do Remo, através da sua diretoria comercial, conseguisse um parceiro para estampar a marca na camisa nesses 5 meses pelo valor de R$150.000, que daria 3 vezes 5, 15, R$30.000 por mês. Pronto, encerrava a conversa, esse patrocinador passaria até o pagamento direto para o jogador, não precisando sequer que mais um patrocínio do Remo fosse bloqueado pela justiça. Seria uma ideia? Quem sabe? Valeu, galera! Segue aí o canal, dá uma curtida aí pra gente continuar conversando. Abraço!